Olá, tudo bem? Sou a Cecília Fázio e no vídeo da liturgia em prática de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os livros do Antigo Testamento, certo? Então, o Antigo Testamento ele é dividido em 39 livros na Bíblia Protestante e 46 livros na Bíblia Católica. Então, esses 46 é por conta desses 7 apócrifos protestantes aí que nós temos. Apócrifo significa que ficou de fora, né? Então, nós temos aí o Pentateuco, os poéticos, os profetas maiores, menores e os históricos. Então, o que é cada um deles? Eu vou falar um pouquinho sobre os blocos, não sobre cada livro, para que você tenha uma noção da leitura e da importância, tá? dessa literatura também, dessa literatura bíblica. Bom, o Pentateuco é aquele conjunto de livros que inclusive os judeus seguem até hoje, que eles chamam de Torá. Ele é composto pelo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que conta desde a criação da terra até a chegada do seu povo, né, do povo hebreu, em Canaã. Depois disso, a gente passa para os históricos, né? Há 12 livros contando o que esse povo fez em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, não foi simplesmente assim, nossa, chegamos, estamos lindos aqui. Houve muita guerra, porque haviam outros povos ali, povos pagãos, mas havia. Então houve muita guerra para que se pudesse conquistar o território, houve a divisão de terras entre as 12 tribos, uma das tribos não teve direito à terra porque ele tinha como obrigação cuidar do templo, né, que é a tribo de Levi, enfim, começa a contar toda a parte de como esse povo hebreu se instalou em Canaã, como é que foram, como aconteceram essas guerras, né, os momentos que eles tiveram fraqueza, os momentos que eles também acabaram cedendo para outros deuses pagãos, teve tudo isso, né, então isso tudo é contado aí nesses 12 livros históricos. Nós temos os poéticos, divididos em 5, sendo que um deles é o principal, que é aquilo que eu sempre falo que no Lectio Divina tem que acontecer diariamente, que é a leitura dos salmos, né? Os salmos, a princípio, foram canções e poesias criadas por Davi, um dos reis do Antigo Testamento. Porém, também tem outros criadores, né? Outras pessoas criaram, mas os salmos são de extrema importância, tá? Então, ele é dividido entre Jó. Jó é aquele que teve aquela paciência, lembra? Não sei se vocês já ouviram falar daquela história de Jó. A paciência de Jó vem na realidade dessa história, né? Desse conto poético aí, que é de um homem que tinha tudo, filhos, riqueza, né? E perdeu tudo porque, vamos dizer assim, né? O demônio meio que disse a Deus: eu vou pentelhar seu filho até que ele ceda as minhas tentações. E Deus disse: vai em frente, pode ir lá. Então, assim, muito resumidamente foi isso. Então, Jó passou a ter pragas, perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, passou fome, mas embora ele se lamentasse, ele não cedeu às vontades, né, do demônio. Então, tanto que no final Deus, quando ele disse basta, né, Deus deu um basta e deu tudo em dobro a ele depois, filhos maravilhosos, riquezas, enfim, tudo de novo. Então é muito, ele dá um ensinamento muito claro pra gente, que por mais que a gente sofra, às vezes essa passagem é necessária até pelo nosso crescimento espiritual. Muito bem, nós temos os profetas maiores e menores. O que são os profetas? Essa parte aqui é bem interessante, né? Os profetas no Antigo Testamento são mensageiros da origem divina, ou seja, os mensageiros de Deus. E os profetas sempre tiveram as suas visões ou as suas escutas para o povo, certo? Então, eles sempre começam, você pode perceber que na leitura dos profetas, sempre começa assim: Deus assim falou, Yahvé assim fala, ou então conforme Yahvé disse, né, conforme Deus disse, e aí eles começam a desenrolar ali a história deles, a profetizar o que eles profetizaram, a contar o que eles profetizaram.
E como é que acontecia, né, com esses profetas? Então podia ser à base de visões, à base de sonhos, de escuta, de sensações, ou até mesmo de percepções, né? Então eles tinham ali um lapso do que iria acontecer ou do que estava acontecendo e a mensagem de Deus junto a isso. Qual que é a diferença entre os maiores e os menores? É o tamanho. Profetas maiores não quer dizer que são mais importantes, quer dizer apenas que a sua escrita é maior, o tamanho do livro é maior. Então, ler profetas menores é muito mais rápido do que ler os profetas maiores, porque eles são, a, o sermão dele é muito maior, a escrita é muito maior, o que não quer dizer que seja mais importante, certo? Então, as mensagens dos profetas eram sempre para o povo, quando muito para o rei, porque o rei tinha que saber liderar seu povo. O profeta jamais falava de uma única pessoa. Então, assim, eles não tinham uma visão de, nossa, alguém surgiu, a Cecília apareceu na frente deles, eles vão profetizar a vida da Cecília. Isso não é ser um profeta, isso é ser um adivinho, ser alguém que, inclusive, Deus não aprova no livro, né? Na Bíblia. O profeta é aquele que fala para o seu povo, ensina ou alerta ou, né, dá as orientações de acordo com o que Deus quer para o povo, não para uma pessoa. Somente era dirigida a uma única pessoa quando essa pessoa fosse um rei, porque aí ele tinha que tomar atitudes para o povo. Então, sempre visando o povo, certo? Falando um pouquinho sobre os apócrifos, então vamos falar um pouquinho sobre eles aqui. São 7 livros que não constam na Bíblia protestante, mas elas estão na Bíblia católica. Eu já falei isso em outro vídeo, né? E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, o que ele conta, né? Porque o motivo de estar fora foi quando houve, né, a separação de Martinho Lutero da igreja e criou-se o protestantismo, ele achou por bem que esses livros fossem retirados. E aí depois houve um conselho, esses livros foram retirados, eles nunca mais voltaram, e aí ficou como os apócrifos da Bíblia protestante, certo? Então vamos lá. Então, Tobias. Tobias, ele conta a história de um casal, à base de muitas orações, boas ações e intervenção divina milagrosa. Então, assim, de tanto que você ora, de tanto que você se doa para Deus, você acaba tendo a intervenção divina. Então é uma parábola, certo? Judite é a história de uma mulher que, cansada de ver o seu povo, né, na opressão, Israel, ela se disfarça, seduz e mata um general inimigo. E isso faz com que eles ganhem essa guerra, né? Então, porém, Judite, ela não é vista como alguém não é vista como alguém que teve uma atitude errada, certo? Uma prostituição, não é vista dessa forma. Ela é vista como uma heroína mesmo. Ela se deixou seduzir e seduziu o general para que houvesse um momento ali que ela pudesse matar. Primeiro e segundo Macabeus é sobre a história dos povos, é sobre os Macabeus. Qual que é a diferença entre o primeiro e o segundo? No primeiro é a parte histórica, o que aconteceu, como aconteceu. Então ele tem toda uma cronologia, todo um movimento do povo, como é que foi feita a organização para se vencer as guerras, né? Então, como eu falei, o povo hebreu chegou em Canaã e não foi tudo lindo e maravilhoso. Houve muitas guerras, muitas posses, um guerreiro contra o outro. Tinha horas que era o Israel que vencia, outras tinha horas que não era. E aí esse povo, né, os macabeus, tá contando aí como que aconteceu. E é ali que explica a origem do Hanukkah, que é um feriado importantíssimo, uma festa de dedicação judaica importantíssima. No segundo Macabeus é que nós temos a mesma história, porém vista do lado milagroso, do lado religioso. Então ele é mais místico, ele tem os momentos sobrenaturais, enriquece a compreensão do Hanukkah. Hanukkah é um dos principais, né, dias judaicos, uma das principais festividades judaicas. Então, para você entender o Hanukkah, você tem que ler o primeiro e o segundo Macabeus.
Sabedoria de Salomão, embora tenha o nome de Salomão, o autor escreveu e disse que foi dele. Então a gente tem bastante disso, né? Até falei no outro vídeo sobre Apocalipse, que é Apocalipse de João. Não, não é dele. Alguém escreveu, profetizou, escreveu e colocou ele como um personagem principal. Então, ele provavelmente foi escrito em torno de 200 a 150 anos antes de Cristo e conta sobre a natureza, os benefícios e o papel da sabedoria no povo de Israel. Tá? Então, contam aí como é que esse desenrolar, como é que isso aconteceu, como é que foi importante para o povo de Israel antigo. Tá? No Eclesiástico, nós temos aí um autor que une o amor à sabedoria com o amor às leis, né, da revelação bíblica. Então ele tem todo um fervor com relação ao templo e às suas cerimônias. Então nesse Eclesiástico a gente entende um pouquinho sobre como a gente tem que ter um respeito e um fervor de permanecer nos cultos porque fazem parte. Como assim? Eu já vi muita gente, por exemplo, dizendo: eu não preciso ir na missa, né? Eu rezo aqui de casa, não vou ao culto, não preciso me confessar, me confesso com Deus. E não é bem assim. Então, no Eclesiástico, ele tem toda uma característica no sentido de o quão importante é o ritual para que se alcance uma sabedoria espiritual, certo? Sobre essa parte de participar das missas e cultos e fazer a confissão, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que até um padre falou, que foi muito importante, falou: se você fala diretamente com Deus, me ensina como, porque é bem complicado, né? Você simplesmente sair falando, eu falo com Deus, né? De repente você sai falando. Agora, se de fato você falou com Deus, já são outros 500, né? E o último livro, Baruque, é sobre o relacionamento da vida religiosa com Jerusalém através da oração e pelo culto da lei. Então, Baruque também é uma reafirmação sobre como que as orações devem ser direcionadas. Claro que a época é Jerusalém, na época de quando Jerusalém estava naquele alvoroço todo. Então, existiam meios de se fazer um culto à lei que a oração fosse mais valorizada do que o que estava acontecendo ali ao redor, na questão do ambiente ali, certo? Então são 7 livros bem interessantes. Eu recomendo que você comece pelo Macabeus, se for o caso, ou então por Eclesiástico, mas você pode ler na ordem que você quiser, elas não estão em ordem cronológica. Inclusive, sabe-se pouco, né, de algumas escritas, de quando aconteceu algumas. Inclusive, Judite é bem mais antigo do que todos eles. Né? A parábola da senhora viúva que seduziu o general, ela era muito bonita, né, de uma aparência muito jovem, é o mais antigo de todos eles aí, certo? Bom, então a dica de hoje não, né? O estudo de hoje foi sobre os livros do Antigo Testamento. Eu espero ter ajudado. Até uma próxima. Até mais.